Boa noite a todas as famílias aí que nos acompanham. Eu sou o Júnior, terapeuta aqui da Unidade Alto Camargo. Hoje, quarta-feira, como de costume, né, famílias? Esse momento aí tão esperado aí pelas nossas famílias, né, pelos nossos acolhidos aqui. Reunião de amor exigente, né, fazendo essa breve reunião que é mais uma orientação, né, falando sobre aquilo que os familiares, a forma no qual nós pretendemos, né, olhando para o contexto no qual nós vivíamos, né, e aquilo que nós pretendemos fazer hoje, vivendo e falando sobre recuperação, né. Nós estamos ainda no mês de junho, essa é a quarta semana, né, do mês de junho, estamos fechando já esse mês, né, o sexto mês desse ano, dentro ainda do princípio influenciador, né, vou ficar desse lado aqui para ficar melhor, dentro do princípio influenciador. E aí, dentro do princípio, essa quarta semana, ela nos convida, né, para que nós possamos fazer uma análise, uma autoanálise dentro daquilo que, quem sou eu, né, como pessoa, né, dentro de, vocês devem lembrar muito bem, famílias, nossos queridos acolhidos, que nós falamos do enfoque eu, né, quem sou eu, das minhas referências, como eu influencio as pessoas, né, eu e o outro, como que o outro afeta os meus comportamentos, né, sempre olhando para esse princípio aqui, de influenciador, como que as pessoas, o outro me influencia. Depois nós falamos eu e a sociedade, como que a sociedade, dentro do movimento, né, de comportamentos da sociedade, né, nos grupos que eu me relaciono, como que influencia eu dentro da família. E hoje nós somos convidados a fazer essa análise, né? Quem sou eu? Quem é o Júnior, né, dentro da sua família, como pessoa? A gente faz um breve retorno às origens da época da ativa, da adicção, né, para que nós possamos relembrar, né, de como que era o meu comportamento, né, quando eu estava, né, no uso de substâncias. E hoje, né, também nós vamos sempre falar, né, porque a expectativa é que nós possamos devolver os seus entes queridos de uma forma diferente, dentro de comportamentos diferentes, né, visando essa recuperação. Então vamos lá. Então hoje o enfoque dessa reunião é rever os nossos princípios éticos, né? E a perguntinha que eu comecei falando, né, mais uma análise, é avaliar os meus relacionamentos, né? E quando eu coloco avaliar os meus relacionamentos, eu tenho que pensar algumas coisas. Quem sou eu com as pessoas mais próximas de mim, né? É uma pergunta que muitas vezes nós mesmos não conseguimos encontrar a resposta. Né, vamos falar da ativa, da época da ativa, que como eu falei, nós vamos fazer um retorno e depois voltamos, né? Na época da adicção, a droga, a doença, a vida da ativa, ela tirou algumas coisas de nós. Por exemplo, perguntar, né, se o outro está se sentindo bem com aquele comportamento que eu estou tendo, né? Eu até comentei aqui com os nossos acolhidos, a gente falou bastante sobre isso na espiritualidade de hoje, né? Muitas das vezes a drogadição, a adicção, ela tirou isso de mim, né, de avaliar e de perguntar se aquilo que eu estou fazendo está sendo bom para mim só, ou se está sendo bom para outra pessoa, né? E muito mais, sabe as pessoas que nós mais afetamos? São aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, né? No caso, nossos pais, nossas mães, né, irmãos, tios, tias, esposas, porque são as pessoas que sofrem junto com nós, né? E aí, por conta da adicção, por conta da doença, ela tem uma característica que é o egocentrismo, no qual a pessoa ela só avalia, ela só pensa, né, dentro daquilo que é importante para ela, né, se ela vai satisfazer os seus desejos, se ela vai conseguir conquistar aquilo que ela quer, né, e assim, muitas das vezes ela tem a percepção de que aquilo que ela está fazendo está causando mal para outra pessoa. Então, hoje, né, nós vamos pensar agora, trazendo para o hoje, pensando em recuperação, nós precisamos avaliar que comportamentos eu pretendo ter dentro da minha família, né, e aí eu falo para os meus acolhidos e falo para vocês familiares, quais os comportamentos, né, eu preciso me perguntar, eu preciso querer discutir sobre isso, porque nós estamos falando de recuperação, famílias.
E para a recuperação ser saudável, de todos os lados, tanto dos meus acolhidos aqui, os nossos acolhidos aqui, quanto de vocês, quanto família. Precisamos pensar que agora, dentro de um contexto de recuperação, alguns velhos comportamentos, de uma maneira, cobranças demasiadas, agressão, verbal, principalmente acho que a verbal, que muito acontecia dentro da adicção, dos nossos acolhidos aqui, de tentar persuadir, de tentar oprimir, gritaria, tudo isso não cabe mais, nesse contexto agora de recuperação. Nós precisamos estabelecer, quando a gente fala de princípios éticos, é ético, você ouvir as pessoas, você se colocar mais na posição de ouvinte do que aquele que fala, Aí, porque você vai conseguir encontrar soluções dentro da conversa, do que gritaria, do que opressão, a forma que a gente sabe que a doença fazia isso com nós, com os adictos. Então eu preciso me perguntar, quem sou eu com as pessoas mais próximas de mim? E aí esse processo aqui de recuperação, ele é importante para isso também, porque nós passamos, os meninos passam por uma autoanálise, de avaliar, comportamentos inadequados que nós tínhamos dentro da nossa família, que esse é o enfoque de hoje. O objetivo é esse, de que nós possamos estabelecer novas formas de lidar com os nossos familiares para ter esse convívio saudável, para que não seja aquele negócio, sabe, que daí tem muitos que por exemplo, volta para casa depois de sair da instituição e não conseguem estabelecer um bom relacionamento com as famílias. Porque às vezes ou uma cobrança demasiada da família, porque obviamente que a gente sabe que é só reflexo daquilo que eu causei, a família não confia, aí o ente querido, ele quer ter a liberdade dele, mas ele não sabe como trabalhar isso, ele não sabe respeitar as fases, algo que eu também já foi falado aqui com os meninos, de respeitar o momento da família, dando o espaço dela e ele recebendo o espaço dele, tudo tem que ser assim. E qual é a melhor forma, Júnior, de estabelecer isso? A conversa, algo que eu tenho certeza que a adicção tirou até isso de nós, sim ou não, família? Óbvio, porque não tinha conversa, ou eu conseguia o que eu queria, ou eu gritava e saía batendo porta, jogando o celular na parede, a gente sabe que era assim. E também até as próprias famílias tinham dificuldade de vir conversar, porque ela com medo, sempre retraído, porque se eu falar isso, será que como é que ele vai se sentir? Será que ele não vai ficar nervoso? Será que eu não vou fazer meu filho, aí ele vai sair de casa e é pior? Então assim, nós temos que pensar de forma que temos que estabelecer um relacionamento saudável agora, Aí, mais além, tenho exercido o amor dentro de casa? Acredito que muitas famílias podem se identificar com isso. Que quando eu falo sobre o amor de gente, é algo que eu, Júnior, além daquilo que eu estudei dentro da dependência química, eu vivi muito isso. O amor, ele acaba ficando em segundo plano. Primeiro vem meus interesses, depois eu amo. Se o meu interesse foi conquistado, se aquilo que eu espero da minha família, como a resposta que eu quero àquilo que eu desejo, aí tá tudo legal, aí eu sou bonzinho, eu amo, eu falo que eu gosto, eu tô junto. Agora, estou falando dos comportamentos da ativa, da adicção. Agora, falou não pro Juninho, falou que não vai dar dinheiro, falou que hoje não vai poder sair, que não vai emprestar o carro. Então, para nós precisamos repensar. Por isso que essa reunião de hoje é mais reflexões. Tenho exercido o amor dentro de casa? Ou eu espero o amor dos outros, mas não estou disposto a amar? Ou estou disposto a amar dentro das minhas condições? Se estabeleço as minhas, como se fosse assim, eu chegar e falar, a proposta é essa, você aceita? Não é assim, A gente ensina, hoje, a vida de recuperação, nós somos motivados a amar independente das circunstâncias, mãe, por exemplo, um exemplo, mãe, eu queria hoje poder sair mais, e comer um lanche e tal. Não.
então não quero mais falar com você, você não me entende, você é isso e aquilo. Não, o amor tem que ser exercido mesmo, porque quando a gente fala de família, temos normas e regras, né? Temos uma hierarquia familiar que tem que ser respeitada, né? Eu sou casado com uma pessoa, mas dentro da sua família também tem uma hierarquia, né? Sim ou não? Temos que estabelecer também, né? Você não é o chefe da casa, né? Hoje as famílias, né, têm, hoje o esposo, a esposa devem ter a mesma autoridade dentro da casa, né? E se nós estamos buscando estabelecer, né, um bom relacionamento, os dois têm que ter o mesmo poder dentro de casa de falar, um ouvir, o outro ouvir, né? Olha lá, tenho reservado tempo e atenção às pessoas, né? Eu até comecei falando isso para os nossos acolhidos, que foi algo que foi falado hoje na espiritualidade, né? E eu levo para vocês, familiares, o bem mais valioso que o ser humano pode dispor a alguém é o tempo, né? Ainda mais hoje nessa sociedade que nós vivemos, que é extremamente, né? Parece que nós trabalhamos, né? Temos 24 horas e termina o dia, parece que eu estou devendo ainda. E não temos tempo, é celular, né? É notebook, muitas pessoas têm o costume de levar o trabalho para a mesa, e aí muitos gostariam só de falar. Quantas vezes, talvez nós aqui, os nossos acolhidos, né? Dentro daquela, porque a gente sabe que a doença da adicção, ela é muito, ela age na parte emocional do dependente químico, né, e do alcoolista. Então, muitas das vezes, né, não que vocês, né, não querendo culpar vocês, familiares, tirando a nossa responsabilidade, mas muitas vezes nós só queríamos falar, receber um abraço, né? E aí isso não foi, né, não teve estabelecido, porque assim, muitas vezes faltou tempo, muitas vezes faltou atenção. E aí eu também não tiro a nossa responsabilidade. Muitas vezes vocês, mães, esposas, só queriam falar e nós passamos direto, sem dar ouvido, sem dar tempo, só fazer assim, só por um simples momento. Oi, pode falar, estou aqui para te ouvir, né? Quantas vezes? Né? Aí já virava uma briga, dentro de uma briga, uma nova oportunidade de sair para a rua e usar droga, né? Tenho certeza que muitas famílias se identificam com isso. Então, devemos exercer isso. Quando os seus entes queridos voltarem, né? E eu falei para eles aqui, muitos até se emocionaram, e lembrar de simples momentos. Talvez a drogadição tirou isso de nós, de viver, né, uma tarde de domingo com vocês, os filhos andando pelo quintal, né? O tio na churrasqueira fazendo uma carninha, né? Aí está ali a mãe preparando a maionese, né? Aí tem a esposa fazendo pudim para depois do almoço. São simples momentos que a drogadição, a adicção tirou da gente, cara, né? De valorizar essas pequenas coisas. A gente olha, e aí eu sempre gosto de falar isso, talvez a gente olha e aí, né, bate na nossa cabeça, nossa, tá faltando alguma coisa, mas tá tudo certo. Talvez ainda muitos não vão ter conquistado, né, toda a parte, falando financeiramente falando, mas vai estar aquela sensação de que hoje, irmão, tá tudo certo, né? Porque eu tenho as pessoas que eu mais amo próximo de mim, as pessoas que me amam estão me rodeando, né? E é isso que realmente, dentro do amor de gente, é importante. É importante a gente estabelecer essa troca, né, de amor, sem pedir nada em troca. Simplesmente eu te amo, porque você é importante para mim. Eu não quero nada de você, só apenas quero dizer para você que você é importante para mim. E a gente sabe que nessa sociedade de hoje, né, extremamente consumista, extremamente interesseira, tudo isso, né, essas coisas se perderam. Essa simplicidade, né, de amar o próximo sem mesmo ele ter nada para te oferecer. Quer saber se alguém te ama? Né? Pergunte a você mesmo a quem você poderia ficar inútil hoje que ela continuaria te amando, né? É algo que muitas vezes nós não nos perguntamos. Aí vai, a quem tenho me aproximado mais? Das pessoas de casa ou as pessoas fora de casa? É uma reflexão que nessa semana do Amor a gente traz para nós avaliarmos, porque
depois que a gente conheceu o mundão, começou a fazer amigos fora de casa, criando as nossas próprias diretrizes de comportamento, muitos de nós acabou esquecendo da essência, dos ensinamentos familiares, das raízes que nós tínhamos lá com nossos pais, Aí nós criamos o nosso próprio mundo dentro dos meus próprios comportamentos e padrões de comportamento. E aí acabamos escutando mais o que as pessoas de fora dizem, do que aquelas pessoas que estão mais próximas de mim. A grande dificuldade da dependência química é essa, vocês sabiam disso? Que é ter um bom relacionamento com as pessoas mais próximas. Sabe as pessoas que eu mais brigo? É as pessoas mais próximas de mim. As pessoas que mais querem meu bem é aquelas que eu quero mais me afastar delas quando eu estou na adicção. Aquelas pessoas que exercem um papel de falar não para nós, dentro da adicção, é aquelas que eu vou me afastar. É por isso que muitos, vocês podem ver aí, as estatísticas de quantas pessoas saem de casa, lá na Cracolândia, em São Paulo, Por quê? Por causa disso, porque as pessoas que estão mais próximas de você são aquelas que vão te cobrar, de falar não, aquelas que vão falar assim, hoje não, agora não vou dar, não pode. E aí, como a droga vai tirando toda a essência da pessoa, vai congelando sentimentos, é óbvio que essas pessoas, elas eu não vou mais ficar próximas delas, porque elas falam não para mim, e eu não quero ouvir não. Eu não quero ouvir só eu te amo, eu quero ouvir eu te amo e eu te dou. Eu te amo e eu pago, para você, dou mais uns 50 reais para você, Não é isso, Então é por isso que nós temos que perguntar. Mas a pergunta, de quem que eu estou me aproximando mais? Agora falando de recuperação, quem que eu vou me aproximar mais? Eu vou ainda continuar ouvindo as pessoas da rua ou eu vou ouvir meus familiares, que é aquelas pessoas que realmente querem meu bem? Eu tenho certeza, poucos aqui, algum amigo ligou quando você ficou internado, poucos vão que o amigo está lembrando de você, mas na hora que você sai, aí parece todo mundo de novo. Aí você tem a escolha, ou você se aproxima dos seus familiares, que foi aqueles que nunca te deixaram, ou você volta, a andar com aqueles amigos, que na hora que você estava no chão, não te estenderam a mão para te levantar. E aí, eu vou finalizando essa reunião, e com essas duas frases. Primeiro eu queria falar essa aqui. Às vezes tem que doer como nunca, para doer nunca mais. Esse momento, eu falo para os nossos acolhidos aqui, dói. E não dói só para nós não, dói para as famílias também. E aí você pode optar, porque essa dor, a dor da saudade, a dor de estar longe, a dor de não ter o seu filho do seu lado, de não acordar e não ver a sua esposa e poder dar um beijo nela de bom dia, da mãe preparando o café e não te chama, filho, o café está pronto. Dói. Aí você tem a opção de fazer com que essa dor doa e sinta ela, porque temos que senti-la, para que de alguma forma eu aprenda a valorizar aquilo que eu tinha e eu não consegui valorizar dentro da minha adicção. Então use dessa dor para que ela doa como nunca e depois não doa nunca mais. E aí, isso é uma frase para que vocês familiares levem, para vocês aí nessa noite, nessa quarta-feira, abençoada. Desejo tudo de melhor para vocês. Tenho certeza que os seus filhos, seus maridos estão se esforçando aqui. E aí, vai para vocês, famílias, e para os nossos meninos e nossos senhores aqui. Que a paz prevaleça, que a felicidade aconteça e que o amor vença. Que esse amor que transborda no coração das famílias possa chegar até nós aqui, essa força, essa motivação, essa esperança, de que dias melhores virão. Eu tenho certeza que com dedicação, disciplina e muito amor, os nossos meninos, nossos senhores vão conseguir. Uma ótima noite, que Deus abençoe a todos.